Jogaço no Maracanã, lotado. E o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de incendiar este campeonato. Eu quero muito ouvir o senhor, eu vou falar agora para você. Eu continuo falando o que eu falei há 45 dias atrás, quando o Palmeiras estava em quinto lugar. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Agora eu quero ouvir do senhor, porque quando o Corinthians jogou contra o Flamengo, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians jogou lá atrás. O senhor veio aqui e falou, jogou igual time pequeno, é uma vergonha, não deu um chute a gol. Palmeiras, sábado, usou a mesma estratégia. A diferença é que uma bola que chutou a gol foi gol, que foi o do Dudu. Agora, o Flamengo teve 197% de posse de bola, porque hoje em dia, Flavinho, posse de bola parece que vale 3 pontos também. O que vale no futebol é a bola balançando a rede. Os outros números são, o que você achou? São para quem gosta de analisar as possibilidades matemáticas. Simples. Quem fez o primeiro gol? Palmeiras. Então significa dizer que não jogou tão retrancado assim como o senhor propôs. O Palmeiras não jogou retrancado? O Palmeiras jogou dentro da sua característica. Não, eu vou embora. Vocês não entendem nada do que estão falando e aí falam uma barbaridade dessa. Entendeu? Onde você vai? Não dá. Você vai começar o programa falando que o Palmeiras... Aonde o Palmeiras joga com essa característica? Quem fez o primeiro gol, meu senhor? Um chute. Quem jogou lá atrás? Quem é que fez? O Corinthians fez gol no Flamengo? O Corinthians chutou no gol contra o Flamengo? Não. Deu um chute no gol? O Corinthians jogou na retranca? O Corinthians não passou do meio campo, Benjamin. O Corinthians usou o meio esquerda como centroavante, o Jadson. E digo até mais, se o Palmeiras faz o gol... O Cleison teve 2 chances. No gol, não, no gol não, mas você falou que o Corinthians ele não criou oportunidades de gol. Nada. Uma das chances mais claras da partida, quem criou foi o Cleison. Uma bola pra trás, que o Cleison pegou a bola, um passe errado do Paquetá. E se o Cleison não fosse fominha, poderia ter saído o gol do Corinthians. Gente, mas você fala, Pascoal, o Palmeiras jogou na característica dele, desculpa, não concordo. O Palmeiras ele teve 30% de posse de bola, Pascoal. Semântica. O outro erro de semântica. Não foi o Palmeiras que empatou com o Flamengo. Erro de semântica? Semântica. Erro de colocação. Foi o Flamengo que empatou o jogo contra o Palmeiras. Não, o resultado pro Palmeiras não foi ruim. Vocês estão de brincadeira. Não, se você analisar vocês analisam as coisas do resultado do é uma coisa, desempenho é outra. Cada um olha pelo viés que interessa a ele. Cada um olha pelo viés que interessa. Eu sei que vai ter uma meia dúzia aqui que vai dizer que o Palmeiras é campeão. Não, meia dúzia aqui não meia dúzia aqui. É campeão. Meia dúzia, caramba. Eu acho que não significa dizer que o Palmeiras é campeão. Tem 21 pontos em disputa. São 21 pontos em disputa. O Palmeiras pode tropeçar. Sabe quando ele vai falar que o Palmeiras é campeão? Vou falar pra vocês. Quando tiver aos 49 do jogo, que já não tem mais chance para outro falar, eu acho que é. Claro. O ano passado, na hora aquele rapaz ali levantar a taça, todo mundo tá vendo o que é. Aquele rapaz ali disse no ano passado que na quinta rodada o Corinthians ia ser campeão. Mas aí mudou ao longo do campeonato, ele foi mudando. O senhor precisa lavar essa mandíbula aí com creolina. Por quê? Não é meia dúzia que tava falando, não. Quando eu falei que o Palmeiras seria campeão brasileiro, o Palmeiras estava em quinto lugar do campeonato com 37 pontos. A discussão não é essa. E eu acho até mais, eu acho que quando o Palmeiras fez 1-0 com o Dudu, deveria ter ido pra cima, que ia fazer mais. Porque o Flamengo sentiu o gol. O Palmeiras jogou sem lateral direito, com 2 jogadores que saíram do departamento para jogar. Departamento médico. O Palmeiras não tem elenco? Pô, mas espera um pouquinho. Os 3 laterais direitos estavam machucados. Quando é que você consegue repor tanta gente assim? São 11 De que maneira? De que maneira você repõe tanta gente assim num Sub-20, o Palmeiras é campeão brasileiro Sub-20 agora. Também poderia. Mas paga imposto falar que o Palmeiras jogou mal? 3 jogadores do Sub-20 estavam no banco. Paga imposto falar que o Palmeiras jogou mal? Bom volante. Não tô entendendo. Pascoal, uma coisa você fala do resultado. O resultado pro Palmeiras foi bom. O empate favorecia o Palmeiras. Quem precisava da vitória era o Flamengo. O Palmeiras ele impede o Flamengo de tomar 3 pontos. Olha esse lance aí, dá uma olhada aí. Pera lá. O Palmeiras chutou no gol. A bandeira errou, não tem impedimento nenhum. Pascoal, você fala que o resultado foi bom pro Palmeiras, eu concordo plenamente. Agora você fala que o Palmeiras jogou bem, convenhamos, Pascoal. O Palmeiras jogou dentro do que faz sempre, fora de casa. Pelo contrário. Espera o adversário sair no contra-ataque. Não concordo com isso. O Palmeiras ele teve 2 posturas aí que foram praticamente iguais, que foi contra o Boca na Argentina e contra o Flamengo no Maracanã. Pascoal, com todo respeito, uma coisa é o Corinthians ir jogar contra o Flamengo no Maracanã e não ter outra alternativa a não ser aquela de se encolher na defesa e esperar uma bola talvez para pegar o Flamengo no contra-ataque. O Palmeiras, pelo elenco que ele tem, ele poderia oferecer mais dentro da partida do que ele mostrou. Tá bom. O Palmeiras fez um jogo na quarta-feira. E? Não é o melhor elenco do Brasil que o senhor fala? No domingo. São 2 times praticamente? Fez um jogo difícil. São praticamente 2 times, Pascoal. Jogou com 10 jogadores praticamente a partida inteira.
Pascoal, por que o senhor não pontua, já que o senhor falou de lateral direito? Não levam nada quem matou o Palmeiras foi o Filipão nesse jogo, Pascoal. De novo? Como sim? A lateral direita do Palmeiras, quando ele colocou o Luan e depois o Gustavo Gomes, não, o Luan jogou bem. Luan jogou bem. Pascoal, o Luan jogou bem. O Marlos Moreno, depois que ele entrou no lugar do Vitinho, ele acabou com o Palmeiras. É o lance do gol. Acabou. O que é uma vergonha. É o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Ele não fazia gol há mais de 2 anos. Igual o Danilo do Corinthians. E se não fosse a incompetência do Paquetá, era um por vez. Tomar gol do Marlon Moreno, então, e ele errou o chute. Peraí. Pera. O Gustavo Gomes toma nas costas. Olha aqui, calma, vamos organizar. Flavinho, para de gritar, Flavinho. Negócio é o seguinte. Ô, Pipo. Esse é o lance do gol que você falou que perdeu. Ô, Pipo, deixa eu falar um negócio pra você. Concordo com o Mano. O empate, excelente resultado pro Palmeiras. Excelente. Tá andiamo, então. Pipinho. Andiamo via. Foi excelente. Agora eu concordo com o Mano quando ele diz Pascoal. E não precisa pagar imposto falar que o Palmeiras jogou mal. Não, é claro que não. Mais um sinal de que vai ser campeão, porque até quando joga mal e contra um time que está na briga pelo título, o Palmeiras não perde. Eu não entendi. Agora, o que eu quero, Pipinho, não, jogou bem pra caramba. Eu não tenho, cada um interpreta pelo viés que quer. Jogou fantástico. Cada um interpreta pela coisa jogou que fantástico. analisa. Agora, ô Pipo, eu vou te falar, o Johan, sábado, jogou mal. Deixa o Pipinho falar. Tá vendo? Depois Pipo. Sou eu. Ele tá igual você. Hoje ele tá, tomou a sopa de Filipão. Sábado, o Johan jogou muito mal. E pela segunda vez consecutiva, o Moisés tá enterrando o time. Está enterrando. O Moisés tá mal. Porque o jogador lesionado. Pipinho. O jogador lesionado. Por que escala? Ué, porque o jogador é levado, também a palavra dele é levada em consideração. Não é tratamento. O cara jogou pra ajudar. Dois jogos não tem o Bruno Henrique, o principal a saída de bola do time do Palmeiras. Hoje estamos recebendo aqui o advogado do Filipão, né? Doutor Oswaldo Pascoal, que veio aqui para ser o advogado. Tem que analisar o contexto. Pipinho! O Johan foi muito mal, mas o Moisés está péssimo. Não, o Moisés não existiu nem contra o Boca e muito menos contra o Flamengo. O Palmeiras jogou o segundo tempo inteiro, parece, de novo com 10. Aliás, com 9. Porque a entrada do Gomes na lateral direita, o Gomes é um baita zagueiro, não é lateral. Colocar a culpa do gol em cima do Gustavo Gomes é uma sacanagem. Porque é a mesma coisa que você coloca um zagueiro pro ataque e cobra que o cara não faça gols. Não adianta você colocar o cara que não é da posição em outra. Você pode, no momento do jogo, alguma improvisação, algum lance que você não tire o time daquela posição em que estava o Palmeiras desconfortável, etc e tal. Não foi isso? Não, o Filipão, o que ele fez? O Luan estava cansado, ele botou o Gomes. Não, só que mas não era para o zagueiro, ele chamou o Flamengo. Muito pelo contrário. Se você tem um time saiu machucado. Se você tem um time como o Flamengo, pressionando, forçando o jogo, em velocidade, tudo que você não pode pôr é um time frio ou um atleta frio naquela posição para levar mais pressão no Flamengo. O que ele ia fazer então? Os dois entraram. Ele tinha o Diogo Barbosa no banco. Que ele poderia ter Diogo Barbosa, posição. Quem que estava no banco? Diogo Barbosa. Ele tinha o Diogo Barbosa no banco, ele poderia colocar na lateral improvisada. Quem estava? O Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Pascoal gosta de Barbosa. Ele estava no banco. O Diogo Barbosa estava no banco. Análise cada um vê pelo lado. Pera aí, rapidinho, Pascoal. Ele tinha o Gabriel Furtado, que é muito bom jogador, que é volante, que é um jovem, podia pôr na lateral ali rapidinho, que é um cara um pouco mais, sabe, ágil do que o Gustavo Gomes. O Gabriel Furtado, volante. Tava no banco de reserva. Palmeiras campeão brasileiro do Sub-20. Mais um volante. Ele tinha a possibilidade até de, numa eventual não mudança daquilo que ele tinha dentro de campo, ele podia até trazer o Johan. Tava mal na frente. Não, o Johan não. Pra ajudar a acompanhar o lateral ali atrás. Ele poderia até ter feito isso. Aí não. Ele sacaria o Borja. Ele poderia ter colocado o Scarpa no meio campo para o Palmeiras ganhar um pouco mais de posse de bola, ganhar um pouco mais de respiro, se ele tira de criatividade. Então, para colocar o Scarpa, vocês estariam aqui claro que não. Falando que ele tirou o centroavante para botar um meia, que é retraseiro. Pera, Pascoal. O Sormani sai de férias, você pegou o sucrilho dele? Não, só dizer o seguinte, vocês atiram pedra na vidraça dos outros com a maior facilidade e vocês não conseguem enxergar o que aconteceu no jogo. Olha aqui, para tirar as minhas pedras aqui. Olha aqui, ninguém, presta atenção, ninguém está jogando pedras. Falar que o Palmeiras sábado jogou mal não é nenhuma ofensa. Para você ver, Pascoal, o Palmeiras jogou mal sábado e o Flamengo não ganhou do Palmeiras. O que você quer dizer com isso?
que não tem problema nenhum dizer que o Palmeiras, sábado, não jogou bem. Jogou numa retranca. O Filipão, na minha opinião, o Scar mexeu errado. 2 vezes. O Moisés tá mal demais. O Johan, sábado, tava mal demais. Físicos, então não joga. Não joga. Não joga. Você não tem o Bruno Henrique. Você vai botar o menino Gabriel Furtado numa partida. É claro que sim, mas se ele tá lá no banco, serve pra quê? Poxa. Jogador que tá no banco não tem que ir pro banco parcial. O cara tem que jogar também. E outra coisa, aí, o Filipão, o Palmeiras hoje, você hoje já tá dizendo, não, senhor. Muito pelo contrário, o segundo tempo inteiro, o Borja passou o jogo nulo, porque a bola não chegava no Borja, porque o Palmeiras pegava a bola da defesa e dava um bico pro ataque sem passar pelo centroavante com inteligência. O que o Palmeiras precisava no segundo tempo era ter um time pra segurar o Flamengo. Para segurar o ímpeto do Flamengo com inteligência. Aí joga na retranca. E o que o Flamengo fez, o Flamengo justamente se aproveitou dessa ausência que o Palmeiras tinha de um meia para começar a forçar o jogo na defesa e fazer com que o time rifava a bola. O Palmeiras em nenhum momento, e isso foi contra o Boca também. O Felipão repetiu o mesmo erro da quarta-feira no sábado. Só que dessa vez ele empatou o jogo e não perdeu por 2-0. O Felipão ele tem recurso no banco para mudar o jogo. O Scarpa estava no banco de reservas e é justamente um atleta que ele é diferente para esse tipo de situação. O Scarpa pode jogar tanto como um ala um pouco mais aberto, ele pode jogar como um segundo volante, pode jogar como um terceiro homem de meio. O Palmeiras tinha N possibilidades com um jogador de você mudar o panorama do jogo. E o Filipão, de novo, insistiu em ficar rifando bola, tomando burdoada do adversário até o momento que ele tomou o gol. E o Palmeiras vencia por 1-0. Ainda vencia por 1-0. Não é cornetar o resultado foi bom, o empate foi bom, porém o desempenho do Palmeiras quase levou o Palmeiras a levar a virada no Flamengo. Se não fosse o Paquetá, dá um bico na arquibancada. Como é que o Paquetá, o Rodrigo Bueno, perde um gol daquele que, na minha opinião, se sai aquele gol, muda o campeonato. Mudava o campeonato. Claro que muda. O Paquetá teve 3 chances. Talvez as 3 melhores chances do Flamengo no jogo. Numa, ele foi bloqueado pelo Dracena. Numa, o Everton, a gente viu ali, o Everton salvou. E a terceira, mais clara, ele estava sozinho, ele isolou a bola. Ele, para mim, é o grande responsável por esse empate. Até agora a discussão aqui, parece que o Palmeiras jogou sozinho, né? A gente vê toda a ótica do Palmeiras, não, porque o Palmeiras... Muito bem. O Filipão... Quero cumprimentar você. Parabéns, Rodrigo Bueno. Eles não conseguem enxergar do outro lado. Que por acaso é um time bem importante, chamado Flamengo, jogou em casa, com 58 mil pessoas. Quando o Corinthians jogou contra o Flamengo aqui, uma atuação bizarra, aqui no programa fala assim, jogou como time pequeno, é uma vergonha, não deu um chute agora, mentira? Verdade. Você tem que jogar de acordo com a competição que você está, com as condições que você tem. O Corinthians fez aquilo que ele podia fazer. Limitação Sim, também, né? O Palmeiras tem muito mais time que o Corinthians. Mas o Palmeiras é líder, o empate para ele não era ruim. Ele tinha desfalques. Olha, já no primeiro tempo, o Vitinho, que melhorou muito, ele engoliu o senhor Luan. A única chance mais clara que o Flamengo teve no primeiro tempo, eu tive a honra de comentar esse jogo pro Fox Sports, foi ali no lateral direito do Palmeiras, o Vitinho estava barbarizando. Pra sorte do Palmeiras, o Vitinho acabou... A bola cruzada na área. Acabou saindo. O Arão chegou pra fazer. Aí, o Thiago Santos tirou. Já tava na cara que a lateral direita improvisada do Luan não tava dando certo. Entrou o Gustavo Gomes, foi uma tragédia, o gol saiu nas costas dele, o Antônio Carlos foi muito mole mamãe e saiu o gol. Quem terminou jogando de lateral direito no Palmeiras? Mas pode falar que... Thiago Santos. Mas vem cá, pode falar que o Filipão mexeu errado? Mas pode aqui nesse programa pode. Não? Porque acho que não pode. Então, mas, por exemplo, aí é uma questão assim? Não entendi o que você falou. Não entendi. Repete, eu não entendi. Eu falei, pode criticar? Ele mexeu mal? O Flamengo... Não mexeu mal. O jogador... Ele foi muito mal. O jogador que entrou na lateral direita não tinha aptidão para isso. E por que ele colocou? O Thiago Santos veio, deu 2 borrachadas no Marlon Moreno para parar o Marlon Moreno. Quem colocou o Moisés? Foi o Mano? Foi o Mano aqui? Foi o mas o Moisés tinha que jogar, gente. O Moisés não tinha o Bruno Henrique. Moisés tá mal demais, é o que eu falo. Ele tinha o Scarpa, tinha o Gabriel Furtado. Você bota o Felipe de volante, o Scarpa e o Guerra. E qual o problema? Jogar contra o Flamengo no Maracanã? E qual o problema? Esses caras não podem ajudar primeiro a marcar um pouco, a fechar um pouco mais o setor, depois sair pro jogo? Você não pode fazer isso? É proibido? Tudo poesia. Vai doer a perna? O Flamengo que não. Tudo poeta. Claro, não é questão de tudo poeta. Se o Real Madrid joga com 3 meias como volantes, é lindo. O Palmeiras jogar com Guerra... O Palmeiras nunca jogou assim, meu senhor. Uma hora foi a escalação que o Palmeiras jogou com 2 meias e um volante. Uma hora tem que jogar. Que dia que jogou? O Bruno Henrique no Palmeiras é praticamente o meio em muitos momentos. O Palmeiras está invicto.
invicto no Campeonato qual Brasileiro. O problema? E qual foi, o que muda? Qual foi o expediente utilizado para isso, expediente de futebol. Expediente de futebol. Hoje, às 5h30, Pascoal, com o João Guilherme, um monstro da narração. E o que muda, Pascoal? Toca a música! Explicar um negócio. O senhor fala as coisas, você precisa se embasar. Mas o Palmeiras se recuperou no campeonato. Vocês podem gritar um por vez. Fica tranquilo que eu me embaso, não tem problema nenhum. Como é que o Palmeiras se recuperou no campeonato? Qual foi a fórmula utilizada para a recuperação? Pra mim foi revezar 2 times. Pra mim foi fixar o volante, o primeiro volante, fixou o volante, o time do campeonato. Mas o Palmeiras sempre já tinha com o Roger. Nada a ver. O time do Filipão praticamente era o mesmo. O Filipão mudou o psicológico do elenco. Felipe Melo jogava na frente, que a Pascoal, mas tinha o mesmo sistema tático. Mesma cabeça, Pascoal. Você pode ter... As peças podem se variar por ali, elas se... Hoje o Palmeiras tem um padrão. Vocês têm que entender como é que o Palmeiras se recuperou no campeonato. O Palmeiras está invicto no campeonato com a chegada do Filipão. Ele não perdeu pra ninguém. E o Flamengo tá 8 jogos sem perder no Brasileiro também. Legal, mas 5 vitórias e 3 empates. Mas o Palmeiras tem 4 pontos na frente, mano. Mas é que tá, Pascoal, o Flamengo ele poderia, se o Paquetá tivesse um pouco mais de capricho naquele último lance, o Flamengo poderia ter vencido a partida. Se o Palmeiras não toma o gol do gigante Marlos Moreno, se não toma aquele gol do Marlos Moreno, aí o que vai acontecer? Posso fazer a leitura do Flamengo, frente, um abraço pro Gaiteiro. O Flamengo tem vencido jogos sem posse de bola. Nesse jogo ele teve muito mais posse de bola. Sim. Ele fez uma coisa diferente, mas ele tinha necessidade da vitória, não é só em casa. O time estava na retranca. 60 e tantas mil pessoas no Maracanã. Por exemplo, o Flamengo teve o Moisés. O Palmeiras fez a proposta certa, vocês não querem admitir. Olha aqui, não, pera só um minuto. Fez 1-0, pera! no fim. Pera! O primeiro gol do Dudu, olha aqui, primeiro gol que o Flamengo toma na administração do rival. Você tá ficando louco que nem ele, você tá sendo contaminado pela loucura. Eu tô na cadeira do Sormani, pô. Tem que honrar o lugar aqui, pô. Isso é verdade. Tem isso também, eu vou ler alguns tweets para vocês acalmarem. Francisco Bruno de Oliveira. Benja, não estou entendendo. Não pode falar que o Filipão errou? Pascoal, isso dói? Foi na sorte e incompetência do Paquetá, isso é um fato. Paulinho Henrique, o Benja. Jogou na frente Paulinho Henrique, o Benja. O OP tá muito estressado, ele tá parecendo um pepinho na sexta-feira. Não tô estressado com o Flamengo jogou bem melhor que o Palmeiras, mas sempre cai na mesma coisa. Falta de efetividade. Simples. Para mim, o Palmeiras já é o campeão brasileiro. Mengão, o H. Figueira. Sábado vimos jogadores do Palmeiras caírem em campo pedindo maca e quando a maca entrava, eles levantavam e saíam andando. Jardel Oliveira, bem já começou o showzinho do Pascoal e do Facincani. Eles gritam e esperneiam. Daqui a pouco eles vão falar mal do Flamengo. O Robério Lima, bem já. Pra falar bem do Flamengo vocês também? Estão de brincadeira. Você mesmo disse que caso o Palmeiras ganhasse do Flamengo, você tocaria o hino no programa. Agora o Palmeiras empata, vocês vêm falar que o time jogou mal? Esse pepinho só pega no pé do Palmeiras. Mas, Robério Lima, eu continuo falando que o Palmeiras será o campeão brasileiro. Gente, falar que jogou mal sábado, isso não é nada. O empate foi excelente pro Flamengo. Mas, gente, vocês não precisam se doer porque falou que o Palmeiras jogou mal. O Flamengo foi ruim o empate. Foi bom pro Palmeiras. Falou pro Flamengo. Então, desculpa, foi errado. Pro Palmeiras. Matheus Campos, bem já. Pascoal tem razão. O time estava com muitos problemas, não tinha como jogar bem com tantos desfalques, problemas físicos. Pede pro Pipinho tomar maracujina. O FBS, o Palmeiras é campeão contra o Fluminense ou América. Aqui os caras xingando o Pipinho, não vou ler. O Hasweiler, o Palmeiras não perdeu para nenhum time. Palmeiras não perdeu para nenhum time que está no G5. E ainda querem argumentar algo? Não interessa se jogou mal ou não, o importante é estar na liderança, Pascoal. Boa, aplausos para você. Muito bom. Mas tem pode 16 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O importante está na liderança, mas não se esqueça 16 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Usa as peças de acordo com o que podia na partida. O Flamengo fez uma boa partida. Vocês entendem isso? O Flamengo fez uma boa partida. O Vitinho voltou a jogar bem e é um grande sinal para o time do Flamengo. Pena que tenha sido nessa parte de 7, 8 rodadas de terminar o Campeonato Brasileiro, que o Vitinho vai no time do Flamengo, dando um tom diferente para a equipe nesse instante. O técnico barrou quem tinha que barrar, melhorou o rendimento do time. O técnico do Flamengo, Dorival Júnior, poxa, ver que o Flamengo jogou bem, claro, todo mundo vê. Mas dizer que o Palmeiras jogou mal, eu juro que eu não consigo enxergar isso. O Palmeiras jogou dentro da sua necessidade.
da sua perspectiva para o jogo. Se o Paquetá tivesse feito aquele gol, fez 1-0, o seu discurso seria outro hoje. O quê? Se o Paquetá não tivesse perdido aquele gol absurdo, o seu discurso hoje seria outro. O sim não existe aqui. O Corinthians fez esse jogo. Agora, desculpa, eu estava meio calado, porque eu estava ouvindo essa gritaria aqui, absurda. Não adianta, tem Rodrigo Bueno e Pipinho no programa, parece que o Corinthians, mas eu noto o seguinte, o senhor Osório Pascoal, aqui à esquerda, no corner da esquerda. Condescendente com o jogo medíocre que o Palmeiras fez, pífio. Medíocre, essa é a palavra certa, porque é médio. Esse jogo medíocre significa médio. Medíocre é pejorativo. Não, senhor, é nível médio. Pega no dicionário, médio ver. Sossega, deixa o Flavinho falar, você tá muito louco. E coisa de, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, quando o Corinthians veio ao mesmo Maracanã enfrentar o mesmíssimo adversário. Um time muito mais limitado. Fez a mesma coisa e foi criticado de uma maneira... O Corinthians jogou com as costas na azulejo, é diferente, então, gente. Diferente. Jogou com as costas, o Palmeiras jogou com o centroavante, deixa o Flavinho terminar uma frase. E aí, eles não conseguem enxergar isso? O Palmeiras fez a mesma coisa, um jogo pífio, atrás, covarde até. E recebe elogios do Pascoal. Eu não tô entendendo. Gente, o Corinthians não passou da linha do meio-campo. O Corinthians não chutou uma bola no gol. O Palmeiras chutou uma. E quanto foi o jogo? 1-1. E quanto foi o Corinthians? Quem fez o gol primeiro? Ué, e daí? Faz o gol vale mais pontos? Vale mais pontos. O Corinthians empatou com o Flamengo assim como o Palmeiras empatou no jogo. Eu posso resgatar então com o William, com o Dudu, uma frase do Pascoal aqui da semana passada. Ele vai falar que não falou. Quando a gente veio aqui comentar o jogo, no dia seguinte, aí depois do jogo entre Boca Juniors e Palmeiras, o mesmo Oswaldo Pascoal, ele falou que a postura do time do Palmeiras não condizia com aquilo que o time sempre apresentou, que é a ofensividade, é o domínio de posse de bola. Não disse isso. O senhor disse. O senhor disse que o Palmeiras ele rifou a bola contra o Boca, sendo que o time do Palmeiras ele sempre preservava a posse de bola. Pascoal, o Palmeiras contra o Boca, ele nunca jogou assim. O Palmeiras ele nunca jogou a bola para o adversário e falou: me ataque. O Corinthians, você pode falar que ele tem essa característica. E sempre teve, desde a época do Carille. Quem jogou diferente foi o Grêmio, Pascoal, não foi o Palmeiras. Pascoal, não. Foi o Grêmio que jogou diferente. Não. Em relação à semana passada. O Grêmio contra o River, ele tinha o porquê. Pera, Pascoal, só um minutinho, Pascoal. O Grêmio contra o River, ele tinha necessidade de fazer isso porque ele estava sem 2 dos principais jogadores que ele possuía. Aliás, 3. O Léo Moura não jogou, o Everton não jogou, o Luan não jogou, enfim. O Grêmio, ele tinha essa necessidade de jogar no contra-ataque. O Grêmio, ele não tem um elenco tão vasto como o Palmeiras tem. O Palmeiras contra o Boca, Pascoal, e você há de convir que o Palmeiras não jogou nada. O Palmeiras ele foi um passageiro da agonia. Sabe quando você pega ali um carro na aquaplanagem, você só segura o volante e não tem o que fazer? Era o Palmeiras, um time apático. O torcedor do Palmeiras sabe que o Palmeiras pode render muito mais do que ele apresentou contra o Boca. Não, a semana do Palmeiras jogou contra o Flamengo. O Palmeiras teve uma semana apática. Sim, a semana inteira foi apática. Consecutivos jogando assim. O que foi o Palmeiras na quarta-feira contra o Boca Juniors foi no sábado contra o Flamengo, com a diferença que ele fez um gol no segundo tempo. É que contra o Flamengo ainda ele pode usar como atenuante o empate, que o empate foi melhor para o Palmeiras do que contra o Flamengo. Mas o jogo jogado, Pascoal, não foi bom. Não foi bom. A gente tem que analisar o empate. Eu concordo com você, Pascoal. O empate pro Palmeiras não foi ruim. Mas o jogo que o Palmeiras apresentou foi ruim. Ninguém é campeão por resultado. A proposta foi semelhante. A proposta do Palmeiras foi semelhante. Vocês concordam comigo? Semelhante a de qual jogo? De quarta-feira para domingo? Por isso que foi errada. Então o senhor sabe, isso passa a ser um padrão. E o Palmeiras vinha com esse padrão de jogo. Não vinha, jogar no contra-ataque. O Palmeiras jogou contra o Inter no Beira-Rio, ele jogou melhor. Jogou contra o São Paulo no Morumbi, ele se impôs, jogou melhor. Nada a ver. Esses dois adversários, que acho que são os mais fortes, o Flamengo no Brasileiro e o Boca, o Palmeiras se fechou. E esse gol que o Palmeiras fez, a gente fala muito da deficiência nesse jogo da lateral direita do Palmeiras, é que o Pará não dá conta do Dudu. O Dudu agora é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Na hora que sobra uma bola mano a mano, Dudu contra Pará, você viu o que aconteceu. É o primeiro gol Quando deu o Marlos Moreno também foi pra cima do Palmeiras e fez o gol. O Flamengo não teve. Carlos deu passo pro lado errado. O Flamengo não teve a percepção ao longo do jogo. Deu o campo pra dentro dele chutar. O jogador de futebol, quem jogou na zaga, quem jogador a base do futebol, é o seguinte: você nunca dá o lado de dentro pro cara porque ele tá com a perna pra finalizar. Você dá o fundo, porque no fundo ele vai ter que cruzar. O Antônio Carlos deu bote pro lado errado. E outra coisa, o Flamengo não teve a percepção no segundo tempo, justamente quando o Filipão tira o Melo para colocar o Moisés, e aí o Palmeiras se abre inteiro, de justamente o Diego ter jogado ali. O Diego, de novo, ele entra em campo para jogar atrás do setor defensivo para iniciar a jogada. Bueno, o Glaucio Era ali a bola pro Diego, ali é que era o Diego para ter forçado o jogo, para ter criado mais.
pra ter estimulado mais o chute, entendeu? Pra até o próprio Paquetá do outro lado. O Diego, é isso? Hã? O senhor tá criticando o Diego, a entrada do Diego? A entrada do segundo tempo do Diego, que mais uma vez ele poderia ter entrado pra mudar o jogo e não mudou. A torcida pediu naquele momento porque o Flamengo estava perdendo o jogo. O Flamengo... Eu não vi assim, não. Bueno, o que eu vi é o seguinte, Flamengo sentiu o gol do Palmeiras durante uns 5, quase 10 minutos, depois começou a criar chance. Tava martelando em busca do empate e acabou. Por isso que eu falei isso acontecendo. Por isso que eu falei pra você que se o Palmeiras, quando fez 1-0, fosse pra cima ainda, poderia ter ali cuidado do jogo, porque o Flamengo sentiu. O Flamengo não esperava aquele gol. Teve muito mais posse de bola, só que até 10 minutos depois do 1-0 do Palmeiras, ele não conseguia criar chance de gol. Pega os melhores momentos do jogo, o Flamengo não conseguia, tinha a posse, que é um problema antigo, o crônico do Flamengo, de ter posse de bola, toca, era um problema com o Barbieri, e ele teve esse domínio, meio que estéril contra o Palmeiras, o Palmeiras ficou na dele. O Palmeiras conseguiu o seu gol, e só no final do jogo que o Flamengo pressionou. O Rodrigo Bueno, o Glaucio Costa, bem já... É anormal o Santos ganhar do Palmeiras e o Flamengo ganhar do São Paulo? O Santos está indo super bem e o São Paulo vai para o jogo todo quebrado. Estão dando o Palmeiras campeão, mas não vejo mas assim. Deixa eu dizer uma coisa. Não é nada anormal o Santos ganhar do Palmeiras e o Flamengo ganhar do São Paulo. Só que se isso acontecer e o Flamengo tivesse aproveitado a chance de ganhar do Palmeiras no sábado, o Flamengo seria o novo líder. E se isso acontecer agora, o Flamengo vai final passar? De semana. Não. O Flamengo não passa. Quem continua na liderança? O Palmeiras um ponto na frente. Na verdade, mas muda um pouco. É claro que há resultados... O confronto entre o Flamengo e o Flamengo. Não esquece que são... Tem uma vantagem aí o Palmeiras e o Santos jogam no sábado. E o Flamengo vai saber... A rodada é mais favorável pro Inter. Ninguém tá falando do Inter, que é o terceiro que tá vivo ainda. O Inter, gente. Vem aqui, então, mas o Inter também eu não acredito, fica patinando. Vou embarcar nessa resposta. O Santos pode ganhar do Palmeiras? Pode. O Flamengo pode ganhar do São Paulo? Pode. O Inter é o que tem o jogo mais fácil, em tese. O Atlético Paranaense em casa. O Inter perdeu pro Sport. O Inter pode ganhar, o São Paulo ganhar do Flamengo, o Santos ganhar, o Inter volta forte pra briga. O Inter perdeu pro Sport e empatou aquele jogo com o Vasco agora. Um time que precisava, um time que tá brigando pra ser campeão não pode. Aquele jogo no então tá fora. Então o Inter tá fora. Sim. Pra mim sim. Eu acho que não. Nas últimas semanas, pra mim foram caindo. Ele tem a tabela. Então quem vai ser o campeão brasileiro pro seu Inter? Não, pra mim vai ser o Palmeiras. Lógico que pra isso. Mas eu acho que o Inter ainda tá não pode entrar na briga? A tabela do Inter eu acho que mas eu acho, Rodrigo, se estivesse faltando, por exemplo, 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, eu concordaria com você. Mas eu acho que o Inter, ele não tem um elenco tão vasto. O Inter, se ele perde uma referência ali como um Patrick, se ele perde um Leandro Damião novamente... O Wilson agora para essa rodada. Mas não, assim, perde o Damião, perde o Jonathan Alves, perde o Dourado, perde o... Eu acho que os 2 próximos jogos do Palmeiras são os mais cascudos para ele até o final, que é Santos e Atlético Mineiro fora. Atlético Mineiro também é outro. Não, mas o Atlético Mineiro tem conseguido jogar hoje, o Palmeiras. Mas você pega o retrospecto recente, o Palmeiras não tem vencido o Galo. É um time assim. Então, mas assim, você bota... Dá pra botar empate pro Palmeiras nesses 2 jogos, entendeu? O Palmeiras jogou mal contra o Flamengo e conseguiu voltar com 1 ponto. Conseguiu manter a diferença para o Flamengo. Eu acho que nas últimas semanas os times, os candidatos ao campeonato, ao título, foram caindo. Porque São Paulo, Internacional, o Grêmio, que estava perto. O São Paulo também. tem chance de recuperação exatamente. Mas são times que hoje não estão jogando o futebol que a gente olha para esses times e fala assim, pô, dá para ser campeão. É o desempenho, não é o resultado. Entendeu? O desempenho. Então o Palmeiras, no jogo que fez mal, que fez ruim, e era meio que... Era possível que isso acontecesse, porque perdeu o jogo pro Boca, o time estava abalado, chegou, se perdesse o jogo pro Flamengo, ficaria muito abalado, na minha visão. Pior ainda. Daí, eu acho que isso é a única coisa que eu concordo com o Pascoal. Só isso explica o fato de o Palmeiras ter jogado tão atrás. O Palmeiras ontem sábado não podia perder o jogo. Acho que 2 derrotas seguidas, o Rodrigo, só para concluir, e uma possível eliminação na quarta-feira, que eu acho que é o que vai acontecer, isso poderia emborcar o Palmeiras, entendeu? No Campeonato Brasileiro. Então foi um jogo de segurança. Foi a isso defesa que ninguém passa do Palmeiras agora passa. Né? São 3 gols somados em 2 jogos. E os zagueiros machucados. Mas é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então, mas agora estão começando a fazer gol no Palmeiras, coisa que ninguém estava fazendo. Mas é